Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um bate-papo aqui no São Bernardo Pode Mais. O objetivo nosso, através do São Bernardo Pode Mais, levar até você informação, discutir São Bernardo do Campo, falar dos problemas e, por que não, apontar soluções. Nosso objetivo com o São Bernardo Pode Mais é esse, fazer com que informações cheguem a você e, a partir daí, você decidir o que vai fazer com essa informação. A informação é muito importante. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, fazer um convite para você muito especial. Vai lá nas redes sociais, Luiz Fernando, PT13, tudo junto, e no @São Bernardo Pode Mais. Vai lá que você vai encontrar muita informação que diz respeito à nossa São Bernardo do Campo. Nossa convidada de hoje é a Sueli Alves, é professora da Rede de Ensino de São Bernardo do Campo, que juntamente com a Rosa Delgado, o Fernando Tchê e o Ferreirinha formam a bancada Luta Coletiva, que pela segunda vez vai disputar uma cadeira no Legislativo de São Bernardo do Campo. O grupo defende uma educação pública laica e de qualidade, programas feminista e antirracista e o bem-estar animal, além do acesso à cultura, entre outras bandeiras. E só um parênteses aqui, eu já no Prosa São Bernardo Pode Mais, eu já encontrei conterrâneos meus do Pernambuco, já encontrei pessoas que eu conheci há muito tempo aqui, e a Sueli, a gente é do movimento estudantil de São Bernardo de um bom tempo. Eu não vou falar de quanto tempo, para não entregar a idade. Sueli, prazer te receber aqui no São Bernardo Pode Mais. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito, muito prazer em estar aqui com você, Cosmo. Faz bastante tempo, a gente não pode negar a idade. Eu falei com ela uma vez em um evento, eu chamei pelo nome, ela falou assim, cometi uma gafe, eu não reconheci você. Ficamos tanto tempo sem se ver, depois te reconheci através da TVT. É um prazer enorme estar aqui com você, admiração eterna. E Maravilha. muito boa a nossa história, né? Maravilha. Que bom que a gente sobreviveu, né? A gente resistiu. Sim, a gente está firme e forte. Firme e forte. Sueli, você trabalha na educação de São Bernardo há anos, né? Sim. Para começar o nosso podcast aqui, falando do São Bernardo Pode Mais, queria que você trouxesse um retrato da atual gestão aqui no que diz respeito à educação em nossa cidade. Então, a gente vem sofrendo bastante, né, com vários retrocessos na cidade, e entre eles um aspecto fundamental que é a educação. Fora a questão de desvalorização do profissional, né, que está muito desgastado, que está sobrecarregado, que não é respeitado por essa administração, não teve suas reivindicações nem sequer ouvidas, né? Nesses últimos 8 anos, ainda nós temos os problemas estruturais, né? Excesso de número de alunos, principalmente na educação fundamental, onde eu estou. O problema de transporte para as crianças com deficiência, o problema da própria inclusão dessas crianças, que hoje nós temos com excesso de alunos, mais as crianças com deficiência. A gente sabe que a gente não consegue atender com qualidade. Isso frustra muito o profissional que está lá. Né? Então, a gente sabe que a gente tem um trabalho a fazer, a gente sabe da importância do nosso trabalho, Cosmo, mas infelizmente a gente não está conseguindo fazer isso com qualidade porque a gente não tem uma estrutura. Aí temos um problema de formação, né? Você sabe que é muito importante para o professor a formação continuada, e o professor hoje, a professora não é ouvida. Então, a gente não pode dizer qual é a formação que a gente necessita hoje, porque a realidade muda, né? As crianças são outras, os tempos são outros, mas o professor precisa ser ouvido. Sim. Que formação que hoje é necessário para essa profissional? E a gente tem hoje uma administração autoritária, que impõe uma formação da cabeça deles, que eles acham que é necessário, mas que não ouve. Não ouve a categoria, não ouve os profissionais da educação, não ouve as demandas. E isso é muito complicado, porque isso prejudica lá na ponta. Né? Quem está saindo prejudicado hoje são os alunos, são as crianças, né? Sueli, eu imagino, quando você fala de formação continuada para os professores e tal, é pensando lá na ponta para essas crianças que mais necessitam de uma educação inclusiva, uma educação plural, uma educação que você fomente a criança no desenvolvimento intelectual dela, mas que ela tenha um senso crítico, né? Exatamente. Porque eu não vou ditar para ela regra, né? Exatamente. Você abre caminhos e a partir daí a criança tem o seu próprio desenvolvimento. Como é que é a questão, você falou do número de crianças em sala de aula
e os professores um número restrito. Como é que é essa questão de lidar com crianças que têm algum tipo de deficiência? Com uma criança autista, com uma criança que tem uma deficiência auditiva? Porque isso demanda mais ainda do professor em sala de aula. Como é que é o diálogo dele com essa comunidade que é tão necessitada de políticas públicas e por parte da família? Então, essa interação com a família é fundamental, mas o número de alunos, eu vou reforçar isso, porque é muito importante que a gente tenha uma redução de fato. E eu, como tenho 23 anos de sala de aula aqui, eu vi isso piorar, né? Há anos atrás, a gente tinha 25 alunos com o aluno de inclusão, com o aluno com deficiência, até menos. Eu já tive salas com 20, porque eu tinha um aluno autista severo e que precisava mais da minha atenção. E hoje a gente tem 30. Isso faz uma diferença muito grande, né? Disso, o professor precisa planejar diferenciada para esse aluno, ele precisa dar atenção para esse aluno em algum momento e atender os outros alunos também. Sim, claro. Ou seja, esse grupo precisa estar unido, né? As crianças precisam, de fato, incluir essa criança. E se o professor não tem essa qualidade de planejamento, de tempo para pensar, de descanso, né? O professor precisa descansar. Claro. Eu trabalho 60 horas por semana, Costa. Jesus Eu trabalho 2 escolas, né? E a gente sabe que isso não é de qualidade. É claro que eu queria trabalhar menos, queria trabalhar 30. Sim. As auxiliares estão com 40 horas, deveriam estar com 30. As outras cidades aqui do ABC já têm 30 horas para auxiliares. A nossa é a única que ainda mantém 40 horas, né? E a gente sabe que não tem qualidade nisso, né? O cansaço é muito grande, depois o atendimento piora bastante. Mas é claro que as profissionais fazem muito esforço para atender ao máximo. da melhor forma, e a Claro. gente está atendendo, está fazendo as parcerias com as equipes, com a EOT, mas até isso precisa melhorar, precisa aumentar. Você trazendo isso, dessa questão do número muito alto de crianças em sala de aula, a falta de política pública por parte da gestão, que valorize também esse profissional que está lá dentro, me chamou agora uma atenção, um ponto que é muito específico. Como é que está a saúde mental dos professores da rede de São Bernardo? Porque eu imagino que não seja fácil. Não. E aí você tem que se preocupar em planejar, em dar uma boa aula, e atender, acolher essas crianças, acolher a família. Como é que está a saúde mental? Então, está cada vez pior, Sim. infelizmente. Sim. Eu sempre, quando eu for falar sobre as professoras, né, sobre nós, Claro. eu me emociono bastante. Porque o que eu vejo de amigas minhas, que é com menos idade do que eu, que ainda estão na metade da carreira e estão dizendo que estão tomando antidepressivos para dormir, é um negócio que vai explodir em algum momento. Pesa muito, sabe? né, Sueli? Tá muito triste, tá muito pesado, muito antidepressivo, professoras na sala dos professores trocando receitas, sabe, assim, indicando médico, porque é isso, a nossa saúde física está comprometida, né, pelo excesso de trabalho, a nossa saúde mental está muito comprometida, porque é muita pressão, muita exigência, as avaliações externas que pressionam o professor, a questão do conteúdo, quer dizer, aquilo que você falou agora, né? A gente tem a preocupação de formar uma criança mais crítica, né? O adulto também, né? Nas escolas da EJA, mas a pressão para o conteúdo, para as avaliações, para os resultados, e que não permite que você faça esse trabalho. Então, vem a frustração do professor de não estar dando conta de tudo isso, né? E essas condições de trabalho. Então, a gente está ficando adoecido, com certeza, Sueli, bastante. Eu tinha um roteiro aqui para ser cumprido, mas eu vou inverter, porque o nosso papo está vindo já numa questão que fala de educação, dos professores na educação, que a educação é tão importante, seja ele lá do ensino infantil até o fundamental, que prepara essa criança para o Fundamental 2, tal, depois do ensino médio e tal. Você, com a bancada coletiva, agora você se coloca à disposição de São Bernardo do Campo mais uma vez para disputar uma vaga no legislativo da cidade. Esse legislativo tem 28 cadeiras, salve algumas exceções de vereadores e algum vereador, todos batem amém para a atual gestão. A gente já falou do retrato aqui do recorte da educação, que vem sendo atacado e com retrocessos nesses últimos 8 anos na gestão do prefeito Orlando Mourano. Eu queria te ouvir os motivos, né? Imagino que são vários, né? Você é da área da educação, mas junto contigo tem um coletivo que perpassa por várias áreas, por várias
pautas muito importantes de políticas públicas para a população de São Bernardo do Campo. Queria te ouvir mais sobre isso, né? Essa empolgação toda encabeçando aí esse coletivo para disputar como pré-candidata uma vaga no Legislativo. Sim, a bancada luta coletiva foi uma felicidade que surgiu de uma necessidade, né? Tá. Em 2018, a gente teve, infelizmente, a eleição do Bolsonaro, e nesse momento a gente olhou assim, você sabe, nós somos militantes há 30 anos nessa cidade, né? Mas naquele momento, a gente começou a pensar que a gente precisava disputar de verdade, sabe assim? Além, óbvio, da importância da nossa militância, que é diária, a gente precisava conquistar mais mentes e corações e tirar do bolsonarismo, fascismo, essas ideias que estavam crescendo muito naquele momento, que a gente estava abatido com a eleição do Bolsonaro. A gente resolveu dar um passo à frente. E aí a gente começou a pensar na bancada luta coletiva justamente por isso, porque as coletivas, elas trazem esse diferencial. Então não é a Sueli, não é o Fernando Tchê, não é a Rosa, é um coletivo, né? A gente traz pautas diferentes, a gente traz vivências diferentes, a gente precisa apresentar, inclusive, para São Bernardo, essa ideia de que não existe um salvador, uma personificação de uma figura que veio muito com essa coisa do Bolsonaro, né? A gente queria exatamente tirar isso. Não, nós somos uma equipe, nós estamos em vários bairros, nós estamos com diversas pautas, nós temos diversas vivências e queremos ganhar mais pessoas de cada uma delas. Tanto que o nosso programa em 2020 foi todo construído junto com as pessoas, né? A gente não veio com nada pronto. A gente teve a felicidade de conquistar muitas mentes e corações, foram mais de 2.600 votos. Número muito bom, Sueli. Muito bom, 2.621 votos. A bancada surpreendeu, foi um momento de pandemia, inclusive, e que a gente fazia muita discussão através de lives, né, sobre essas pautas que são tão importantes. A causa animal, Tchê, traz isso com muita propriedade, né? Ele é historiador, é pedagogo, mas ele pesquisa muito sobre isso, ele é um apaixonado pela causa, então ele, junto com essa questão ambiental, que hoje, né, está provado que é uma discussão que está aí batendo na nossa porta. Então, ele traz isso com muita força, junto com outros cuidadores, né, e pessoas que pensam sobre isso. A Rosa, a questão da educação também, tem uma outra experiência e vivência diferente da minha, porque ela estava à frente de uma creche. Então, eu digo que a escola, a gente tem esse privilégio, a gente vê dentro da escola todos os problemas que acontecem na cidade. Então, e o Ferreirinha com a questão de ser um sindicalista, de ser um trabalhador de correio, um migrante nordestino, ou seja, é uma pluralidade que eu acho que a Câmara precisa. Pois é, você fala de pluralidade que a Câmara precisa e agora vem me remetendo várias questões. O prefeito Orlando Morando, ele foi denunciado por racismo institucional na ONU e a bancada, eu sei que a bancada coletiva, defende medidas antirracistas nessa cidade. Ele costuma de ver e olhar para o retrato do legislativo dessa cidade. A população negra, preta, é gigante nessa cidade, né? Mulheres muito mais do que homens, mas não é o retrato que você vê no legislativo da cidade. Como é que você entende essa questão, que vocês avaliam essa questão de levar mais pluralidade para esse legislativo, que seja um legislativo inclusivo e que seja um legislativo que represente de fato a sociedade são-bernardense? Isso. Então, a gente pensa isso mesmo. A gente pensa que a cidade hoje ela é vista do centro para uma classe média e para uma elite. A gente quer pensar justamente o contrário. A gente quer pensar que a cidade das periferias para o centro. Né? A gente precisa de políticas públicas, de orçamento, de educação nas periferias para que a gente comece a resolver esses problemas, né? Hoje, por exemplo, a perseguição à Batalha da Matrix é um absurdo, né? Porque é um evento cultural importantíssimo da juventude no centro da cidade e que precisa permanecer ali. E em vez de reprimir, né, a Batalha da Matrix, que é frequentada pelos meninos da periferia, que trabalharam o dia inteiro, que chega lá e quer se divertir, você tinha que tá dando estrutura, né? Então, isso é racismo institucional. Quando a gente está dentro de uma escola de período integral, que eu trabalho em 2 delas, e que é muito triste,
você vê crianças migrantes nordestinos, de mineiros, muitas crianças negras, Sim. em que você, em vez de estar investindo em aplicar a Lei 11.645, que faz o estudo da cultura africana e da cultura indígena, você dá aula de italiano. Por que as nossas crianças da periferia estão aprendendo italiano? Cosmo. E nada contra o italiano, não é né? contra o italiano, se pudesse ter o inglês, o Claro. italiano e o estudo da África e o estudo da nossa cultura indígena, Claro, da nossa cultura da América Latina, claro. né? Por que acabou as capoeiras? A gente tinha uma parceria com ONGs que davam capoeira dentro das escolas, não existe Com mais. tempo de escola, né? Com Contra o tempo escolar? porque nós temos uma criança que fica 8 horas dentro da escola, é Sim. período integral. Claro. Então, ela pode ter o currículo comum de manhã e à tarde uma diversidade de coisas, inclusive sobre a própria cultura. Isso é racismo institucional, né? Me corta o coração ver as nossas crianças aprendendo italiano e não estudando as suas raízes e a sua cultura. São população, sociedade que não entende a sua própria origem. Que sociedade que vai ser essa no futuro? Como que se você liberta essa sociedade? Não é? Né? Vygotsky dizia, conhecimento liberta. Claro. Né? E que conhecimento é esse que está libertando? Não está libertando, está aprisionando. Que eu trago outra cultura de fora para sobrepor o que já existe, né? Que é tão rica a nossa cultura. Exatamente. Esse país é tão plural, né? Se tornou tão plural, tão rico, mas que parece que querem apagar a qualquer custo, né? Exatamente. É que para uns envergonha, para outros nem tantos, né? Não Exato. querem bater no peito. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa questão de uma cidade plural, São Bernardo do Campo. A gente está falando de miscigenação, de nordestinos, de mineiro, de gente do sul do país, de indígena. São Bernardo tem aldeias indígenas ainda, cidade muito grande. Nessa questão do bem-estar animal, acesso à cultura, programas feministas e antirracista. Como é que está? A bancada enxerga isso, que avalia tudo isso, mas nos diz respeito a questões de programas ligados às mulheres. Recentemente, São Bernardo virou notícia na mídia, mas não por políticas de acesso que valorize as mulheres, uma política feminista de fato, mas por assassinato de mulheres quando vão dar o parto, gases dentro de mulheres. E o que choca mais ainda, dentro de um hospital da mulher. O Hospital da Mulher é um escândalo, né? É um absurdo, porque é um hospital que tem 1 ano de inaugurado, que foi inaugurado com uma manchete no jornal dizendo que era moderno e acolhedor. Eu peguei a manchete de 1 ano atrás. Né? Moderno e acolhedor, e 1 ano depois as mulheres estão morrendo lá dentro. Exato. Né? Porque é uma cidade exatamente isso, que não se preocupa com a saúde da mulher, né? Está preocupada com a propaganda, né? Está muito preocupada com a propaganda, com as grandes obras. Basta ver o centro da cidade, né? Com as grandes obras, com o asfalto que se passa 2, 3 vezes, mas não com a saúde da mulher, não com a vida da mulher. E a gente que trabalha na periferia vê isso todo dia. Né? Como eu falei, dentro da escola a gente convive, por exemplo, com as crianças e com os adultos que sofrem violência, né? E que relatam violência contra a mulher. E a gente não tem política para ampliar as casas-abrigo, pelo contrário. Né? O prefeito sai do consórcio e o consórcio fecha casas-abrigo, ou seja, a gente não tem política pública para as mulheres, a gente não tem organização de mulheres, incentiva a organização das próprias mulheres. Então a rede porque você proteja. não tem uma rede de proteção, então você não precisa... a política pública, Cosmo, ela é muito importante, mas ela é importante também que a própria comunidade se organize. Por que a gente não tem incentivo de organização de mulheres nas periferias, nas favelas, nos bairros? A gente não tem. As associações foram desmanteladas. Né? Então, associações de mulheres, a rede de proteção, como você falou, e também de economia solidária. Quantas mulheres que trabalham, por exemplo, de forma na economia informal e que precisam de uma rede de incentivo, que faz o crochê, que faz o bordado, que vende a natura. Ou de acolhimento, entendeu? que simplesmente ouça. Isso, que ombro amigo. ouça, que incentive a economia, porque a mulher com independência financeira, a gente sabe que ela Sim. consegue se libertar Claro. de um opressor, de um agressor. Né? A mulher está oprimida, né? E sem apoio, e sem política pública, sem própria organização. Isso é muito complicado. A gente acredita muito na auto-organização mesmo das pessoas e é possível, através de um mandato, de uma mandata, você incentivar essas organizações, né, as economias solidárias, e ele é muito importante. Hoje, infelizmente, a gente não tem.
Você falando agora sobre essa questão de associações que foram fechadas pela atual gestão e tal, me veio agora uma outra questão muito importante também. Aí você trouxe a questão da Batalha da Matrix, né, que essa juventude da periferia que trabalham e tal, que vai lá, que vai expor sua arte, que vai dialogar. A gente fala batalha de poema, batalha de rimas, batalha de ideias, que isso é muito bacana, é enriquecedor, Genial, né, né? genial. E muito E a daquela educação. juventude, exatamente, juventude preta, tal, e periférica, e de fechamento de associações. Essa administração também é marcada por um retrocesso sem tamanho que foi o fechamento da Fundação Criança, né? Que absurdo. E foi assim, de cima para baixo, não teve diálogo com a Não. população, não teve audiência pública e tal. Como é que você enxerga essa Então, questão é também? isso. É que além de não ver a mulher, também não vê a criança. Aham. Aliás, é uma prefeitura que ela não respeita direitos Direitos humanos. humanos. Eu entendo assim, sabe? Porque você fecha uma fundação criança e que você não dá nenhuma explicação para a população, você não dá outras alternativas, né? É um absurdo, é um espaço muito importante, né, de discussão sobre a infância, que aliás é uma discussão que nós temos que fazer na cidade Sim, também, porque a gente convive com muita violência infantil, infelizmente, né? A mesma coisa em relação ao projeto Meninos e Meninas de Rua, que bem nós, lembrado. Cosmo, Bem lembrado. conhecemos há 30 Sim, anos, exatamente. frequentamos, Claro. vimos o Sarau do Fórum, vimos várias coisas importantes de cultura acontecendo lá dentro, de formação, e que simplesmente quer fechar. E a gente sabe por que quer fechar. Porque é um terreno no centro da cidade, Sim. né? E onde todos os terrenos estão sendo vendidos, né? A Secretaria da Educação foi vendida, né? Que é um patrimônio nosso. Então, o ataque ao projeto Meninos e Meninas de Rua é racismo institucional, é, 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 é não respeitar os direitos humanos, é não entender que a população preta, que as crianças, que os adolescentes têm direito a ter um espaço no centro da cidade que seja deles, né? Por que o centro não pode ser nosso? Ninguém pode ser culpado, Não né? pode ser ocupado, né, por essas pessoas. Então, a perseguição à Fundação Criança, o Projeto Meninas e Meninas de Rua, de fato não respeitar direitos humanos. Isso E é o, que- muito grave. e o que choca, Sueli, quando a gente fala em direitos humanos, e traz o exemplo da Fundação Criança e mais ainda do projeto Meninos e Meninas de Rua, é que as oficinas do projeto Meninos e Meninas de Ruas, que tem décadas de trabalho, décadas de aperfeiçoamento, já virou exemplo, era exemplo no Brasil e levou projetos para fora daqui. Gente de fora vinha aqui para São Bernardo, conhecer o projeto Meninos e Meninas de Rua pela sua o seu trabalho que era magnífico, era um trabalho que levava isso, não só a questão política dos direitos humanos, mas trabalhava a concepção de arte na sua plenitude. Eu não tenho que trazer arte para cá, eu tenho que entender qual a arte, né, que o povo Se faz, que produz, se né? produz aqui, né, que é muito bacana, isso é Exatamente. muito importante. E quando a gente fala isso do projeto Meninos e Meninas de Rua, é algo surreal. Mas tocar no outro ponto que você trouxe aqui, que é a venda de terrenos de próprios públicos aqui nesta cidade. A Secretaria de Educação, que você trouxe, e muito pertinente o exemplo da tua área, é uma secretaria com terreno gigantesco que ficava no centro da cidade, na rua Wallace Silos, na Avenida Aliás e tal, e era de fácil acesso para professores, para pais, enfim. E agora o que se sabe é que uma parte da Secretaria de Educação que o terreno foi vendido para uma construtora, uma parte dos funcionários uma parte foi para, aliás, para o Ceforp, uma outra está lotada em outro lugar. Como é que fica, Sueli, a cabeça da população e a cabeça dos profissionais que necessitam chegar ao espaço, mas não sabem para onde vai? Não fica, né? Esse que é o problema, não fica. O que está acontecendo? Sobrecarrega a escola, né? Porque a comunidade não consegue chegar à Secretaria de Educação, não consegue um atendimento de qualidade, aí ela vai para a escola, né? Que é o equipamento público que funciona mais perto da casa dela. E funciona porque tem funcionários muito competentes, né? Que estão ali. E sobrecarrega. Então, vai tudo para a escola. E a escola tem que dar conta de responder. Às vezes, liga para a secretaria e não consegue ser atendido, nem a própria escola, né? Então, ficou um caos isso. E é um desrespeito absurdo contra nós. Uhum. Porque aquilo era um patrimônio nosso, Sim, né? sim, sim. Assim como foi o IMASF, agora é a Secretaria de Educação, ela era um patrimônio da categoria, era a nossa secretaria, E, né? Era o lugar onde a gente organiza a vida
a nossa vida de entrega de documentos, de certificados. A gente tinha uma referência, a gente ia lá para tirar dúvida. Agora a gente não sabe onde vai. Onde vai, e né? o Senforp, ele é fora de, É fora de acesso, é muito complicado. É. E a concepção do Senforp era para qualificar, né? E não para Era ser de formação. formação, Era um né? espaço de formação, não é um espaço administrativo. Não agora, é, né? Agora, Sueli, outro ponto que chama muita atenção também aqui na cidade, que a gente conviveu por anos, sabia? O que foi? Essa questão da destruição de moradias para quem necessita. O engraçado é que destrói moradia, mas não dá um suporte, um plano para quem vai destruir aquilo. A desculpa é, ou está em área irregular, ou está em área de manancial, e não só destrói um sonho, quando a gente fala de moradia, é um sonho de qualquer cidadão, de qualquer cidadã. É a forma como destrói, com violência, com força excessiva, e não envolve serviço social, não envolve conselho tutelar, crianças sendo desalojadas, né? Exatamente. E, mais uma vez, vou dizer que a gente sente isso dentro da escola. Não faz 2 meses, 3 meses mais ou menos, chegamos numa sexta-feira na escola, metade dos alunos faltaram. Mas o que aconteceu aqui? Está tendo despejo aqui na Vila São Pedro. Ou seja, as nossas crianças estavam sendo despejadas. E aí não vão para a escola. E aí como é que fica? A vida dessas pessoas está totalmente desestruturada. E aí, como você falou, R$300 de auxílio aluguel é uma vergonha. Ninguém paga aluguel com R$300, né? E outra, as pessoas estão em área de risco porque elas querem estar lá? Não, né? Foi levada a isso. Elas foram levadas a isso. Não tinha outro espaço, não tinha projeto de moradia na cidade. Não tem como levá-las para um lugar, né, organizado. Então, não dá para você chegar lá e simplesmente tirar essas pessoas sem nenhuma alternativa, né? E isso foi feito na pandemia, Cosmo. No meio da pandemia teve despejo nessa cidade. Isso foi um escândalo, né? E continua sendo. Quando a gente ouve uma criança de 8 anos falar assim, nós estamos vivendo em 10 pessoas dentro do apartamentinho, porque a minha mãe teve que acolher a minha madrinha, com mais 4, 5 crianças, porque ela foi despejada. Isso dói no nosso coração, porque assim, a gente sabe que condições que essa criança está dormindo, está vivendo, sabe? Que condições todas essas crianças que estão ali, são 10 crianças dentro do apartamento. E isso aqui eu não estou inventando não, tá? A história é real, eu trabalho aqui no Montanhão, 2 escolas ali, e isso é a história que a gente ouve e tem vontade de chorar, né? Mas aí a gente pensa, não, vamos, além de chorar, né? Além de ficar triste, a gente vai lutar, né? A gente vai ter que lutar, e a gente vai ter que se organizar, e a gente vai ter que derrotar essa extrema-direita que está nessa cidade, porque é uma extrema-direita fascista, como todas as outras, entende? Que não pensa em direitos humanos, que tira as pessoas das suas moradias, que não dá alternativa e que deixa crianças nessa situação. Então, para mim, é muito grave e a gente, mais do que nunca, não podemos sentar no sofá e assistir televisão em paz, sabe? Sim, a gente não pode mais. Não podemos nos dar esse luxo. Sueli, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas te dá 1 minuto para tuas considerações finais, falar da bancada coletiva, por que você se propõe a colocar o nome aí à disposição e pleitear uma vaga no Legislativo aqui em São Bernardo do Campo. Então, como eu disse no início, a bancada da luta coletiva, ela surge num propósito de ser plural, de ser diversa, de defender as pautas de direitos humanos, da juventude, das mulheres, negros e negras, LGBTs. Eu preciso dizer aqui que eu sou bissexual e estou junto nessa pauta. E eu acho assim, essa Câmara é a pior Câmara que nós temos nos últimos anos. É só olhar para essa Câmara. De homens brancos, héteros, cis e conservadores. E assim, alguns bizarros, sabe? Uma greve de professores e a gente chega lá e ter vereador que sai na janela para fazer gesto obsceno para a professora. Então, a gente chegou num grau em que a gente precisa se colocar assim, mas a gente precisa colocar mais mulheres na Câmara, a gente precisa pôr LGBTs, a gente precisa pôr negros e negras, mas não só por ser mulher, tá? É porque sou mulher que pisa onde a gente pisa, que trabalha e sabe que vai acordar às 5 horas da manhã e sabe o que é criar filho, com o que ganha. Dupla jornada. Né? Dupla jornada. A gente precisa de mulheres que entendam essas tantas outras mulheres que estão nessa situação de opressão. A gente precisa de gente que entenda a causa animal, de fato, como um problema ambiental também, e que quer transformar.
a gente pensa numa coletiva que ouça as pessoas, que traga as pessoas para discutir o programa com a gente, que de fato seja coletiva. Nós temos no nosso partido, tem vários exemplos maravilhosos de coletiva, né? Bancada feminista em São Paulo, tanto na Câmara de São Paulo como na Assembleia Legislativa, as pretas. Então a gente acha, aqui em São Caetano, as Mulheres por Mais Direitos, a gente acha que São Bernardo merece o PSOL, merece as nossas bandeiras, merece a nossa luta. Basta olhar os nossos deputados e as nossas deputadas aguerridos lá nas câmaras, na Assembleia Legislativa, no Congresso, né, lutando contra os bolsonaristas, e nós estamos aqui para essa tarefa também. Maravilha. Coletiva. E como as pessoas encontram a coletiva nas redes sociais? @bancada luta coletiva. Maravilha, muito bom. Sueli, sucesso para vocês na bancada Muito coletiva. Obrigada, Espero falar com vocês em outra oportunidade. A você que nos acompanhou aí nas redes sociais, obrigado pela companhia mais uma vez. Não esquecendo, vai lá, Luiz Fernando PT13, tudo junto, e @São Bernardo Pode Mais. A gente se encontra em um próximo bate-papo com o São Bernardo Pode Mais. Tchau.